e doutor em literatura brasileira também pela USP. É professor titular atualmente da USP, tem experiência na área de letras, em ênfase em teoria literária, atuando nos seguintes temas: modernismo, modernidade, poesia e crítica cultural contemporânea. Então, passo a palavra para o professor Arnaldo. Tem que ligar o microfone, Thiago. É um botãozinho só. Comecemos, dizia, me ouvem agora? Não. Obrigado. Sinal de que ainda são pouquinhos. Comecemos com um fragmento de Estado de Exceção de Giorgio Agamben. Política é apenas aquela ação que corta o nexo entre violência e direito. E somente a partir do espaço que assim se abre é que será possível colocar a questão a respeito de um eventual uso do direito após a desativação do dispositivo que no estado de exceção o ligava à vida. Teremos então diante de nós um direito puro, no sentido em que Benjamin fala de uma língua pura, de uma pura violência. Há uma palavra não coercitiva, que não comanda, não proíbe nada, mas diz apenas ela mesma, corresponderia uma ação como um meio que mostra só a si mesma, sem relação com um objetivo. E entre as duas, não um estado original perdido, mas somente o uso e a praxis humana que os poderes do direito e do mito haviam procurado capturar no estado de exceção. Peter Boyanik, autor de uma tese sobre a última guerra e a instituição da filosofia, tese defendida em 2003, professor na Universidade de Rijeka, na Croácia, tem um ensaio biopolítica, entre parênteses, italiana, e fora da instituição. Quase um dizer que Boyanik, que tem um ensaio intitulado Biopolítica Italiana fora da instituição, disse quase tudo que eu gostaria de dizer hoje aqui. Para não me acusarem de pouco original, permitam-me, em compensação, organizar a matéria conforme uma certa ordem conceitual cronológica, mas afim a minhas próprias leituras, a meu processo. Eu relembraria então, para início de conversa, que Walter Benjamin, como todo mundo sabe, dedicou-se por igual tanto às novidades técnicas e mediáticas, quanto às mudanças radicais nos significados religiosos e profanos, aquilo que conhecemos como dialética da secularização. A teoria da cultura, para Benjamin, conseguiu postular assim uma dupla origem da cultura, que de um lado é poiesis technique, e de outro é culto. Benjamin não praticou uma suspensão completa dos significados religiosos nas categorias históricas, nem mesmo nas interpretações racionais da história, maneira de adorno.
Benjamin se interessou, acima de tudo, pela incompatibilidade de conceitos sagrados e profanos, prestando particular atenção à figura da pervivência, a Nachleben, transformada e deslocada das marcas de vestígios religiosos em conceitos seculares. Já no seu esquema sobre a teoria das línguas, que este ano completa um século, de 1916, até as derradeiras teses sobre a filosofia da história, que são de 1940, podemos constatar em diversos campos, na linguagem, na estética, na teologia política, na teoria da história, uma crítica constantemente reelaborada desses teoremas, que se inserem numa particular recepção das conotações teológicas na modernidade, o que estimulam o reconhecimento de um imperativo divino em âmbitos profundos. A questão se relaciona aos movimentos de uma certa religiosidade que se constatam na arte e na literatura, particularmente na poesia, entendidos como cultos religiosos, ou então no uso de conceitos extraídos de uma ordem divina, justiça, redenção, usos esses feitos pela filosofia política ou pela historiografia laicas. Verifica-se então nesse esforço de Benjamin, como acabo de dizer, não apenas no ensaio das línguas de 16, mas também no ensaio sobre a faculdade mimética ou sobre a doutrina da semelhança, que são de 33. Verifica-se então nesses casos uma desconstrução da topografia dialética, ou seja, uma oposição entre a tese da semelhança da língua com as coisas e o conceito de signo arbitrário que vinha sendo elaborado pela linguística. Na visão de Benjamin, a semelhança pertence à pré-história. A narrativa bíblica pertence ao paraíso, com a linguagem adâmica. Nas categorias da antropologia da cultura, pertence ao culto. Entretanto, a queda do espírito da linguagem marca uma cesura, um corte, uma separação, na qual o começo do juízo e o início da história são vistos como fenômenos simultâneos, isto é, como a entrada do homem em uma língua que funciona como um código, como um sistema de signos. Em função dessa cesura, desse corte, a semelhança não desaparece por completo da cultura. Ela pode aparecer no meio de uma história regida por signos abstratos, como uma marca mágica, como um momento mimético no fundo do signo. O fragmento teológico político de 1920-21 descreve então uma configuração teórica de um conhecimento similar, no qual a relação da ordem do profano relaciona-se com o messiânico como um dos elementos essenciais da filosofia da história, enfatizando, portanto, de um lado, o anacronismo fundamental entre processo histórico e a direção da esfera profana por meio da ideia de felicidade. A ordem do profano tende a se orientar pela ideia da felicidade, Benjamin disse. E apontando, de outro lado, em direção ao messiânico, que coincide com o fim da história, a natureza messiânica devido à sua eterna e total transitoriedade. Alcançar essa transitoriedade também para aqueles estádios do homem que são natureza é a tarefa de uma política universal cujo método terá de chamar-se nihilismo. Benjamin diferencia então entre, de um lado, os conceitos de uma esfera divina e, do outro, os conceitos que pertencem à esfera humana das coisas. Faz isso, por exemplo, na distinção entre justiça divina e poder de fundação do direito, no ensaio para uma crítica da violência, de 1921, ou na diferenciação entre queixa, Klage, e a demanda, Anklage, um ensaio sobre Karl Kraus, que é de 31. Mas essas questões não se esgotam em Walter Benjamin. O debate perpassa a cena europeia dos anos 20, dos anos 30, e
valeria a pena relembrar as elaborações que um crítico de arte, também alemão, Karl Einstein, nos propõe em 1929. Einstein vem do anarquismo, vem da militância dadaísta. Nos célebres aforismos metódicos com que se abre a revista por ele dirigida, Document, a revista que ele dirigiu junto a Georges Bataille, Karl Einstein escreve: a obra de arte religiosa é, por assim dizer, produzida pelo invisível, causada pelo desaparecimento, pela não existência de um ser. A obra de arte é uma proteção contra o invisível que ronda por todo o canto e apavora, uma barreira ao animismo difuso que ameaça fazer o crente em pedaços. O naturalismo do homem religioso é uma defesa contra as monstruosidades da fantasia religiosa. Dispomos contra o infinito e as rápidas analogias da imaginação religiosa um cânone de formas acadêmicas. Esse academicismo é o sinal dos limites psicológicos e de uma timorata estreiteza de espírito. Se Deus morreu, poderíamos argumentar, é lógico que a obra não seja mais presença, e sim desaparecimento. Ou seja, o próprio do homem moderno não é mais a obra, e sim a desobra, a inoperância. Aquilo que um artista como Casimir Malevich contemporaneamente reivindicava como direito à preguiça. Algo disso também se verificava aqui no Brasil. Quando as primeiras manifestações da elite econômica brasileira se revoltam contra as massas que rompem em cena em 1930, surge a necessidade de criar um aparelho ideológico como a Universidade de São Paulo, capaz, se não de frear, ao menos de otimizar essa erupção. E é justamente nesse momento, aos olhos dos poderosos, aqueles que não protagonizavam a rebelião liberal eram considerados monstros. E como explica Mário de Andrade numa crônica de maio de 1932, na época da Revolução Constitucionalista, geralmente imaginamos que o monstro produz em nós tão somente um sentimento de horror, quando na verdade escreve ele a Câmara Cascudo. Pensam que, além de exímio folclorólogo, Câmara Cascudo era militante do integralismo à época, a gente percebe logo que o que sentimos não é horror propriamente, asco, porém. Mas lembrando. E a repugnância é tão intensa que é dela que provém o horror. Ou seja, para o raciocínio de Mário, o monstro não causa angústia, mas a angústia que produz as monstruosidades imaginadas. Essa protoversão biopolítica não nos diz, em poucas palavras, que a angústia não tem objeto, que seja object loss, como supunha Freud. Afirma, pelo contrário, que ela nos introduz, segundo Lacan, na função da falta. E eu que, no ensaio um pouco posterior, 1936, sobre o estado do espelho, nos permitiria entender que a sociedade é uma organização de base utilitária que só reconhece a angústia do indivíduo perante a forma concentracionada do vínculo social. O mesmo Mário de Andrade, em novembro de 30, ou seja, pouco depois de Macunaíma, onde também assombra o monstro, admitia que a maioria da sociedade brasileira associava o comunismo a uma espécie de assombração medonha e, consequentemente, não conseguia inscrever a reforma social no campo da memória cultural, preferindo, porém, inseri-la no plano das assombrações, dos espectros, as miragens. Surge, assim, uma aporia relevante entre o sonho e a memória do sonho. Uma aporia que Benjamin vai teorizar como despertar. Porque
como todos já experimentamos ao acordar, mesmo quando lembramos daquilo que sonhamos, de forma nítida, as imagens, ou seja, a própria experiência onírica, perdem força de verdade. E é com pesar que constatamos, consequentemente, a perda do encanto. Temos o sonho, mas inexplicavelmente falta-nos a sua aura, que ficou sepultada naquele território ao qual, já acordados, deixamos de ter acesso. Ou seja, confia-se a rigor a um outro tempo, a um outro lugar, a um diferimento a posteriori, o segredo do sonho. Porque só ao despertarmos, quando o sonho emerge de fato como uma faísca, ele existe para nós na sua completude. A recordação que o sonho nos traz é a mesma que nos permite ver o vazio que atravessa, porque as duas estão contidas no mesmo gesto. Coincidentemente, a memória involuntária nos fornece também uma experiência desse tipo. Na memória involuntária, a recordação que nos devolve a coisa esquecida se apaga também com ela, mas esse esquecimento é paradoxalmente sua própria luz. Daí, porém, provém a saudade que anima, algo de elegíaco, de fato, no fundo de toda a memória humana, porque no limite, a recordação que nada recorda é a mais poderosa das lembranças. Nesse sentido, mais do que ver na aporia do sonho e da recordação uma limitação e uma fraqueza, deveríamos, pelo contrário, tomá-la por aquilo que ela é, uma profecia que tem a ver com a própria estrutura da consciência. Não é aquilo que vivemos e depois esquecemos o que retorna na sua incompletude a consciência. Somos nós, pelo contrário, que finalmente temos acesso a qualquer coisa que nunca existiu, isto é, temos acesso ao esquecimento como parte de nós mesmos. Não há consciência, não há saber que possa prescindir do inconsciente. Nem há atenção que não tenda, em última instância, a uma distração, a um deslocamento, do qual se conclui que no extremo só há pensamento quando ele inclui o estremecimento, o famoso frisson nouveau de Rameau. É por isso que, enfrentados de certo modo a Mário de Andrade em sintonia com as ideias de Carl Einstein, um artista como Flávio de Carvalho discriminava uma arte operática, e com isso ele aludia ao modernismo portugualiano varguista, e uma arte anômala, uma arte ácrata, uma arte acéfala, a dele próprio, Flávio de Carvalho, como seria mais tarde a de Zé Celso Martins Corrêa, talvez um dos seus melhores herdeiros, que seria uma arte inoperática, a da desópera. Mas retomemos os aforismos de Carl Einstein. Dizia Einstein também: a obra de arte religiosa está em conformidade com um cânone porque ela é mágica. O que quer dizer que essa obra de arte deve possuir qualidades precisas para causar os efeitos mágicos desejados. E é por isso que é preciso repeti-la fielmente em todos os detalhes, a menor mudança podendo comprometer o resultado. Assim poderíamos, em parte, explicar o caráter conservador da arte arcaica e exótica. Esse dogmatismo acaba por situar essa arte fora dos processos históricos, e isso termina em uma mnemotécnica das formas totalmente mecanizada. Ou seja, que Carl Einstein está aí nos alertando para o modernismo enquanto totalidade. A totalidade mecanizada, é mera repetição. Ou seja, que o modernismo estatal, patrimonialista, institucionalista, se torna, na verdade, uma mera mnemotécnica das formas totalmente mecanizada. É reprodutível à exaustão e, em função do que Benjamin explora paralelamente, não é senão uma forma narcótica
de amnésia simbólica. Essas ideias de Karl Einstein precipitam a entrada na França do pensamento de Nietzsche. E quem operará esse ingresso é o co-editor da revista Document, seu sócio no empreendimento Document, Georges Bataille. E numa importante conferência de 1938, curiosamente não incluída nas suas obras completas, afirma que o indivíduo se libertou dos constrangimentos vinculados ao movimento do conjunto social e ele é, portanto, livre para entrar em uma servidão completa. E que, a seu ver, configura uma queda na servidão. Chute dans la servitude. Ou seja, que a saída para a batalha, 38, pouco antes da guerra, se encontraria no antagonismo. No antagonismo de que a arte moderna era exemplo, e não tanto no produtivismo. Produtivismo que o comunismo defendia como nobreza do trabalhador. E esse será, na esteira de Gramsci, um dos motivos fortes do operaísmo italiano dos anos 60. C'est la lutte et non le travail qui avait fait du Parti des ouvriers une forme d'organisation possédant déjà un certain caractère de totalité. É a luta e não o trabalho que fez do Partido dos Operários uma forma de organização que possui já um certo caráter total. Bataille aprimora a hipótese em um outro ensaio, sintomaticamente chamado O Sagrado, publicado na revista Cahiers d'Art, 1939, um ensaio que coincide com o início da guerra. E é curioso perceber que nessa primeira edição do ensaio, esse sim incluído nas obras completas, na edição da revista Cahiers d'Art, vamos ver a primeira imagem? Aparece a imagem, aparece a imagem de um túmulo lituano. É a única fotografia que Bataille não vai aproveitar na edição 20 anos posterior de O Erotismo. Todas as outras que aparecem no ensaio, todas vão ser reaproveitadas no Erotismo, salvo esta. E junto a esta, há uma outra, podemos ver a seguinte, é uma foto tirada por Henri Dussart, um poeta que acompanhou Bataille na aventura do círculo comunista democrático de Boris Souvarine e acompanhou também na aventura da revista Acefal. Este fotógrafo viveu no Brasil durante a guerra, ele se exilou aqui. A foto que vocês estão vendo reproduz um falo mutilado, em Delos. É um monumento a Carístios, um dramático do século II a.C., autor de Histórica Utonemata. E eu chamaria a atenção para a legenda, que provavelmente vocês não conseguem ler. É um texto, presuntamente, de Bataille. Ali Bataille retoma observações do antropólogo inglês Robertson Smith, um livro de 1889, intitulado Conferências sobre a Religião dos Semitas. Retoma uma ideia aventada também por Freud, em Totem e Tabu, 1913. Ideias que vão ser mais tarde reelaboradas por um linguista, Émile Benveniste, no seu volume sobre o vocabulário das instituições indo-europeias, 1969, que servirá como fonte para Giorgio Agamben retirar o conceito de homo sapiens.
Para elaborar então esse conceito do sagrado, Bataille escreve embaixo dessa fotografia as palavras de várias línguas que designam o sagrado significam ao mesmo tempo puro e imundo. O sentido do sagrado pode ser visto como perdido na medida em que se perdeu a consciência dos horrores secretos que estão na base das religiões. Dessa noção provém o conceito de sagrado que Roger Caillois, outro dos aventureiros batailhanos, membro do Colégio de Sociologia, vai elaborar por esses anos. E daí, como digo, provém o uso talvez mais conhecido de vocês, por vocês, de Homo Sacer em Catalunha. Em 10 pensamentos sobre a política, no livro de 2011, Roberto Espósito faz explícita referência à Acefal, a revista de Bataille e desses outros intelectuais que eu estou aqui evocando. Faz referência à própria enciclopédia acefálica, onde colaboraram todos os surrealistas heterodoxos, todos os não bretonianos, como uma experiência pioneira em que o vazio ocupa o âmago do racionalismo. Falo decepado, acefálico. E, de fato, nesse texto de Bataille sobre o sagrado, escrito no início da guerra, condensa-se a renascença nietzschiana que caracterizaria o pensamento francês a partir dos anos 60, 70. Estou pensando em Blanchot, Foucault, Derrida e o próprio Agamben, porque para alguns Agamben não passa de um autor francês que escreve em italiano. Tomemos o caso de Foucault. Em O Pensamento do Exterior, que é um ensaio sobre Blanchot, que ele publica na revista de Bataille, na Critique, em 66, 50 anos atrás, Foucault diz: o fictício não está nunca nas coisas nem nos homens, mas na impossível verossimilhança do que está entre eles. Encontros, proximidade do mais longínquo, absoluta dissimulação lá onde nós estamos. A ficção consiste, portanto, não em mostrar o invisível, mas em mostrar o quanto é invisível a invisibilidade do visível. Daí sua profunda afinidade com o espaço, que, entendido dessa forma, está para a ficção, como negativo está para a reflexão. Deixa eu ver se esse texto na seguinte. Poderia passar na seguinte? Não, só coloquei os textos que estão em caminho para poder traduzir. Não, deixa aí, vai chegar. Ou seja, que a questão colocada por Foucault traz como corolário a impossibilidade de captar a lei. Assim que olhada, diz Foucault, a face da lei se afasta e torna a entrar na sombra. Assim que se queira ouvir suas palavras, surpreende-se apenas um canto que nada mais é do que a mortal promessa de um canto futuro. As sereias são a forma inapreensível e proibida da voz sedutora. Em seu todo, elas são apenas canto, simples sulco prateado no mar, pouco da onda, grota aberta entre os rochedos, praia de brancura. Que são elas em seu próprio ser, senão o puro apelo, o vazio feliz da escuta, da atenção, do convite à pausa? Sua música é o contrário de um hino. Nenhuma presença cintila em suas palavras imortais, somente a promessa de um canto futuro percorre sua melodia.
aquilo com que elas seduzem não é tanto o que fazem ouvir, mas o que brilha longínquo de suas palavras, o futuro do que elas estão dizendo. Seu fascínio não nasce do canto atual, mas o que ele se propõe a ser. Ora, o que as sereias prometem cantar para Ulisses é o passado de suas próprias proezas, transformadas para o futuro em poema. Ou seja, Foucault está dizendo que o canto das sereias já não celebra, lamenta, porém, a impossibilidade de dizer. É uma elegia que marca a impossibilidade de ter acesso ao evento da palavra. Evento da palavra que é o que, em última instância, constitui os homens enquanto homens. Daí que Foucault nos ofereça uma peculiar definição do literário. A linguagem se descobre, então, liberta de todos os velhos mitos em que se formou nossa consciência das palavras, do discurso e da literatura. Por muito tempo se acreditou que a linguagem dominava o tempo, que ela valia tanto como ligação futura na palavra, quanto memória e narrativa. Acreditou-se que ela era profecia e história. Acreditou-se também que nessa soberania ela tinha o poder de fazer aparecer o corpo visível e eterno da verdade. Acreditou-se que sua essência estava na forma das palavras, ou no sopro que as faz vibrar. Mas ela é apenas rumor informe e jogo. Sua força está na dissimulação, porque ela faz apenas uma única e mesma coisa com a ilusão do tempo. Ela é esquecimento sem profundidade e vazio, transparente à espera. Ou seja, que Foucault, a diferença do memorialismo de Mário de Andrade, não teme os monstros. Antes, pelo contrário, como Flávio de Carvalho entende que criar é esquecer, porque tratando-se dessa ficção que é a linguagem, diz ele, o que a retém não é a memória, é o esquecimento. No entanto, esse esquecimento não deve ser confundido com a dispersão da distração, nem com o sono onde adormeceria a vigilância. Ele é feito de uma vigília tão desperta, tão lúcida, tão matinal, que ele é mais dispersa à noite e pura abertura para um dia que ainda não chegou. Atingimos, portanto, o âmago do raciocínio Foucaultiano, o ser da linguagem. Dizer, o puro exterior da origem. Puro exterior da origem. Se a élite da linguagem está pronta para acolher, jamais se fixa em uma positividade imóvel e penetrável. E o exterior, perpetuamente recomeçado da morte, se levado para a luz pelo esquecimento essencial à linguagem, jamais estabelece limite a partir do qual se delinearia finalmente a verdade. Eles logo se revertem um no outro. A origem tem a transparência do que não tem fim. A morte abre infinitamente para a repetição do começo. E o que é a linguagem? Não o que ela quer dizer, não a forma pela qual ela o diz. O que ela é em seu ser, é essa voz tão fina, esse recuo tão imperceptível, essa fraqueza no coração, em torno de qualquer coisa, de qualquer rosto, que banha com uma mesma claridade neutra, dia e noite ao mesmo tempo, o esforço tardio da origem, a erosão matinal da morte. Terão reconhecido os leitores de Homo Sacer que daí provém a concepção agambeniana de que a linguagem é o lugar da negatividade social. Uma ideia que Agamben compartilha até mesmo com Alain Badiou. Em outros pontos,
sempre tão distante da imanência gambeliana. É que, como argumenta Andrew Gibson, Alain Badiou propõe uma ontologia ética da irrupção intermitente do acontecimento, ao passo que Agamben elabora uma epistemologia ética que busca deixar de pensar como pensamos, busca profanar convenções, busca nos libertarmos das signaturas que marcam o comum para fazermos valer as próprias signaturas. Mas eu gostaria rapidamente relembrar como repercute essa tradição em Agamben. Se Ulisses é o protagonista para Adorno e Horkheimer da dialética do esclarecimento, lembre-se que no início da dialética do esclarecimento, Ulisses é justamente a modernidade, aquilo que vai em direção ao oeste, que se expande. Quer dizer, aquilo que empurra a astúcia, o traço característico de Ulisses, sempre plus ultra, sempre para além. Para Foucault, no entanto, a espera de Ulisses, acorrentado, e até mesmo o esquecimento assassino de Orfeu, como diria Murilo Mendes, é Orfeu, Orftu, Orfele, Orfnós. O esquecimento órfico é o próprio ser da linguagem moderna. Ou seja, que assim como os frankfurtianos nos propunham uma dialética negativa e a teoria francesa ensaiava oposições binárias, estruturalistas, todos eles, os italianos tendem a equacionar as forças de maneira bipolar, apoiados com efeito numa tradição que remonta a Maquiavel e a Vico, assentada no tripé História, Vida, Política, recarregada em 1968 pelo resgate dessa tradição nietzschiana de conceituar o excesso e a exceção. O pensamento italiano nos persuade de que uma máquina, por exemplo, em seu sentido mais amplo, é um dispositivo de produção de gestos, de produção de condutas, de produção de discursos. E nesse sentido, as máquinas agambenianas, tomadas, além do mais, não nos esqueçamos de Canguilhem e de Foucault, para não dizer de Ramon Roussel, via Foucault. As máquinas não se caracterizam por uma tensão dialética, as máquinas agambenianas não se caracterizam por uma tensão dialética à maneira de Franco, e sim por uma bipolaridade. Ou seja, que a máquina dispositivo articula sempre dois elementos que, à primeira vista, pelo menos, parecem se excluir ou se opor entre si. La Parole, ele fala, na máquina infância, sincronia e diacronia na máquina rito-jogo, animalidade e humanidade na máquina antropológica, soberania e exceção na máquina de governo. Portanto, o funcionamento dessas máquinas produz constantemente áreas de indiscernibilidade, lineares, não limites, lineares, soleiras, umbrais, nos quais é impossível distinguir de qual dos dois componentes articulados se trata. Assim, por exemplo, a máquina jurídico-política do Ocidente produz essas zonas onde já não se pode diferenciar entre o animal e o humano. São os campos. E, por último, caberia destacar uma questão extremamente relevante, e que é o fato de que o centro dessas máquinas está
vazio. Vejam como repercute aqui toda essa questão do vazio que vinha sendo tratada pelos teóricos da arte. Ou seja, para nos servirmos da metáfora mecanicista, a engrenagem que articula os elementos constitutivos da máquina, sua bipolaridade, não tem nenhuma realidade substancial. Elas giram no vazio. E o tópico do vórtice que Agamben vai desenvolver, por exemplo, no seu livro de 2014, O Fogo e o Relato, um ensaio dedicado especificamente ao problema do vórtice. Por isso, valeria a pena observar a gênese das categorias analíticas de Agamben. Em Homo Sacer 2.1, isto é, Estado de Exceção, o texto que nos convoca, de 2003, o conceito de exceção, através da sua etimologia, exceptio, significa ser e estar capturado fora. Ou seja, ser e estar incluído, porém, através de uma exclusão. Incluído na exclusão. Agamben toma essa noção de exceção de Benjamin, que já sugeria que a exceção se tornar a regra e a regra se tornar a exceção, uma vez que a excepcional suspensão da lei acontece tão frequentemente na nossa sociedade que já não se pode dizer que o Estado seja um conceito sólido ou coerente. E essa aporia repousa então em que a função do Estado consiste em suspender a lei para preservar a lei. Mas se analisamos com mais cuidado, veremos que todo o raciocínio de Agamben se sustenta na ideia de que estamos perante um debate entre Walter Benjamin e Carl Schmitt acerca do lugar concedido à violência extralegal. Agamben argumenta no sentido de que a teoria schmittiana do estado de exceção é uma resposta esotérica ao ensaio de Benjamin, de 1921, Crítica da Violência, porque a pura violência de Benjamin se torna agora decisão soberana que não produz nem preserva a lei, apenas suspende-a. De fato, foi Carl Schmitt, nos diz Agamben, quem tentou formular a teoria mais ambiciosa do estado de exceção, tanto na ditadura quanto na teologia política, sobre 21 e 22. Ou seja, poderíamos definir o estado de exceção, na doutrina schmittiana, como o lugar onde a oposição entre a norma e a sua aplicação alcança sua máxima urgência e radiante. É um campo de tensão jurídica, no qual um mínimo de vigência formal coincide com um máximo de aplicação real e vice-versa. Mas também é nesta área extrema, ou melhor dizendo, propriamente em virtude dela, que os dois elementos do direito mostram sua íntima coesão recíproca. Essa decisão de, através do estado de exceção, suspender a lei, mostraria a não relação da lei com a vida. E essa ausência de relação entre a lei e a vida significa abrir a possibilidade de uma ação humana, política, que não deveria ser confundida com uma obra, mas que deveria ser encarada como potencialidade, a desobra, a inoperância. Na sociedade contemporânea, argumenta Agamben, a política vem sofrendo um longo eclipse mosaico, afastado das musas, compassado por uma música banal, porque a política foi contaminada pela lei como mero princípio formal ideal. E isto suscita a necessidade de reivindicar uma redenção, uma ideia de vida ou umas formas de vida, como argumentaria Wittgenstein,
e não sejam facilmente capturadas pelos dispositivos de poder. Então, o estado de exceção, como instância biopolítica ou mesmo tanatopolítica, deve tornar-se inoperante. É esta a ação política possível, potente. Por isso, mais tarde, em Homo Sacer 4.2, ou seja, o uso dos corpos, o livro publicado no ano passado, Agamben nos propõe o relativo como algo simultaneamente incluído e excluído no absoluto. O último assunto que se trata de colocar na exceção e ao mesmo tempo incluir na cidade é sempre a vida nua. E mais adiante, agora sim podemos nos concentrar nesse fragmento, diz que ao longo de toda a série do Homo Sacer, a estrutura da exceção que foi definida com relação à vida nua revelou constituir, mais em geral e em cada âmbito, a estrutura da arquê, tanto na tradição jurídico-política quanto na ontologia. Não se pode compreender de fato a dialética do fundamento que define a ontologia ocidental de Aristóteles em diante, se não se compreende que ela funciona como uma exceção no sentido que acabamos de ver. A estratégia é sempre a mesma. Alguma coisa se divide, é então excluída e jogada no fundo, e através dessa exclusão é incluída como arquê e fundamento. Passamos a outra. Aquilo que vale para a vida, e nas palavras de Aristóteles se diz de muitas maneiras, vida vegetativa, vida sensitiva, vida intelectual, a primeira das quais foi excluída para funcionar como fundamento das outras, mas também para o ser, que se diz igualmente de muitos modos, um dos quais será separado como fundamento. É possível, de resto, que o mecanismo da exceção esteja constitutivamente ligado ao evento da linguagem que coincide com a antropogênese. E vemos a seguinte: segundo a estrutura da pressuposição que mais para cima reconstruímos, a linguagem acontecendo, vindo a acontecer, digamos, exclui e separa de si o não linguístico e com o mesmo gesto o inclui e captura como aquilo com o qual ele está sempre em relação. A exceptio, ou seja, a exclusão inclusiva do real, do logos e no logos é, em outras palavras, a estrutura originária do evento da linguagem. Ou seja, a linguagem é exceção. Portanto, para conceituar a exceção, não podemos separá-la da arquê. Ora, examinando em retrospectiva seu longo percurso teórico, Agamben resume a questão dizendo, e eu acho que temos aí a próxima, eu acho que você deixou eu mostrar. Vamos ver, quem fez agora? Tem que dar 50. Deixa eu ver o seguinte, por favor. É a última. Não.
Acreditem em mim, eu mostro. A cidade se fundamenta na cisão da vida em vida nua e vida politicamente qualificada. O humano se define através da exclusão e inclusão do animal. A lei através da exceptio da anomia. O governo através da exclusão da inoperosidade e da sua captura na forma de glória. A essas bipolaridades agabelianas poderíamos acrescentar outras que não pertencem a Gandhi propriamente, e sim a Roberto Spolio. Immunitas, comunitas, ou particularmente dentro, fora. E é este fato que eu vou me dedicar para concluir. Me detenho neste último conceito, fora. Il fuori é o título do terceiro capítulo de Terceira Pessoa, um livro de Roberto Spolio, publicado quase 10 anos atrás, em 2007. Em terceira pessoa, ativando a tradição francesa do pensamento do exterior, essa que de alguma maneira tracei aqui com o ensaio de Foucault, Espósito relembra que, em As Palavras e as Coisas, essa dimensão do fora, o dehors, para Foucault, normalmente traduzido como exterior, equivalia ao impensado. Impensado. E chegaria, mais adiante da elaboração Foucaultiana, a se confundir com a vida. Uma vez que, com o desenvolvimento da ciência, diz Foucault em As Palavras e as Coisas, o ser biológico regionaliza-se e autonomiza-se.